Boa noite, que bom que deu para todo mundo vir. Tem algumas pessoas que eu conheço, tem pessoas novas. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma gratidão enorme, porque particularmente esse ano, para mim, não tem sido um ano muito fácil. Eu tive 2 perdas na família, então deixei um pouco de palestrar. Rompi aí um ligamento da perna, do joelho, e estou recém-operada, mas estou aqui de pé, dando glória a Deus, porque o Senhor nos fortalece, nos renova a todo dia, né? E graças a Ele, a gente está aqui para dividir conhecimento e poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, do que eu faço na nossa empresa. Estou aqui com a minha equipe querida. Levanta aí, gente. E é isso, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana. O sucesso de negócio, ele está ao alcance de todo mundo. De todo mundo. Mas sem a capacidade de lidar com pessoas, a eficácia ela fica limitada desse sucesso. Eu costumo dizer que o sucesso é igual à limitação da eficácia. Então, cada um pode expandir cada vez mais a liderança e poder desencadear um sucesso no seu negócio. Hoje, o gestor, ele enfrenta muitas dificuldades com pessoas. Eu vejo que a maior dor do empresário é lidar com pessoas, contratar pessoas, adequar a pessoa no cargo específico, saber explorar aquele talento, aproveitar aquele talento humano para a equipe, para a empresa, é um desafio para o gestor. E diante disso, ele se depara com várias questões. Às vezes, ele quer tratar o outro como ele gostaria de ser tratado no sentido comportamental do seu estilo. Mas hoje a gente vai aprender aqui que comportamento é algo diferenciado, cada um tem um. Existe uma combinação, e hoje eu vou trazer para vocês ciência, muito conhecimento científico. Deus diz que é importante que a gente busque a instrução, o conhecimento, a sabedoria. E você estar aqui hoje fala muito sobre você, porque você está buscando sabedoria. E sabedoria por quê? Porque não é só um conhecimento didático ou algo cognitivo, intelectual. Não é só isso. A gente está buscando aqui, sair daqui e implementar algo lá no teu negócio, algo lá dentro da tua empresa. E isso sim é saber. O resto é só conhecer. Tem a pessoa que sabe e tem a pessoa que não sabe. Tem aquela pessoa que sabe, mas não aplica o que sabe. Então, ela equivale àquela que não sabe. Saber é realmente aplicar. Eu trabalho aí, vou fazer 20 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano. Conheço muitos cases. Graças a Deus, Deus tem me usado muito para poder desenvolver os talentos, aprimorar as habilidades, tanto pessoais quanto profissionais. Mas eu não estou aqui para desenvolver vocês. Eu vim aqui para despertar vocês. Despertar a consciência, porque nós trabalhamos com 3 tomadas. Tomada de consciência, de decisão e de ação. Cabe a você sair daqui tomando decisões e tendo atos, condutas de um gestor que sabe lidar com diferentes perfis. Então, eu vim aqui para despertar você, não para acordar, porque eu não sei você, mas tem muita gente, aqui não, lá fora, que quando toca o despertador, coloca uma sonequinha, fica mais um tempinho. Eu vim despertar vocês e vocês se mantenham acordados. Então, fala para a pessoa que está do teu lado, fica acordado. Fica acordado, nem uma sonequinha. Nem uma sonequinha. Gente, vamos despertar a consciência. É tão bom quando a consciência expande, a gente consegue enxergar fora do nosso quadrado, entender de vários pontos de vista as pessoas. E uma das coisas que eu quero convidar vocês aqui é para
poder... Está passando aqui? Alguém me ajuda aqui com... Não sei se... Aí, foi. E uma das coisas que eu quero trazer para vocês aqui é uma história. Havia um discípulo com seu mestre, eles estavam caminhando, e o mestre tratando de transmitir todo o conhecimento, fazendo um discipulado com ele. Mas aquele discípulo, ele não entendia, e o mestre parou tudo o que estava fazendo com ele e retornaram para a cabana para tomarem uma xícara de chá. E quando ele pediu para o discípulo servir a xícara dele, ele começou a servir, e quando ele ia parar, ele falou, continua. O discípulo, temente ao mestre, continuou, e aí você já sabe, a xícara transbordou. E aí o mestre perguntou para ele, o que nós aprendemos aqui? O discípulo disse, nada. Obviamente, eu sabia que se eu colocasse muito chá na xícara, ia transbordar. Aí o discípulo disse assim para ele, em xícara cheia não cabe mais chá. Essa é a grande moral do aprendizado. Muitas coisas que às vezes nós enfrentamos de desafios e não conseguimos ultrapassá-los, não é aquilo que não sabemos, é aquilo que já sabemos. Às vezes isso nos faz ficar com a xícara cheia e não estar disposto a aprender. Então hoje eu peço a vocês, gentilmente, que vocês esvaziem um pouquinho a xícara, assim, ó. Vamos fazer esse gesto? Esvaziar um pouquinho, para que a gente possa receber mais conhecimento. Muito bom, muito bom. Tinha uma pessoa renomada, um gestor renomado, T. Harv Eker, alguém conhece? T. Harv Eker? Conta que ele estava falido em todos os ramos da vida. E ele volta para a casa do pai. Quando ele chega lá, o pai estava num evento com os amigos, jogando cartas, se divertindo, conversando, e ali ele teve que cumprimentar cada um dos amigos. E a cada cumprimento, lá ia ele contando a sua história. Bom, aí, um dos amigos, depois que ele contou a história dele, que ele estava falido, mal financeiramente, na vida pessoal, na saúde, voltando para a casa do pai, aquele amigo do pai lhe disse, T. Harv, se as coisas não estão saindo do jeito que você espera, é porque apenas existe algo que você ainda não sabe. T. Harv disse em uma das suas biografias que essa frase ele pegou como um presente para ele. E a partir dali ele começou a aprender. E esse foi o início dos melhores anos do sucesso da vida dele. Então, se tem alguma coisa que ainda não está dando certo na tua vida, vamos pegar essa frase para nós também. Talvez existe algo que ainda eu não sei. Que coisa boa, né? Bom, a dificuldade nossa de lidar, a dificuldade de lidarmos com tudo, na verdade, não é sobre o que a gente não sabe, né? É o que a gente sabe. A palavra aprender, se você tirar, né, fizer uma separação, o aprender é não prender. Toda vez que a gente está nesse processo, a gente está esvaziando a xícara, a gente está tirando algo que a gente sabe para poder pegar algo novo. E aqui a gente tem um dado estatístico da Escola de Negócios de Harvard, da Cynthia Goodmery, e ela traz o seguinte, ela traz aqui um dado importante. Eu não sei qual que é
Vira para a pessoa do seu lado e pergunta para ela qual é a vantagem competitiva do teu negócio. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Vamos ver. Vamos lá. Qual que é a tua vantagem competitiva? Foi exatamente o que a Cíntia quis pesquisar. E ela fez uma pesquisa em várias empresas. Essa tese dela está disponível aí para que vocês, eu deixei a referência aí para que vocês possam ler ela. Ela alcança várias outras estatísticas empresariais de negócio. E o interessante é isso, que ela traz, que a maior vantagem competitiva é investir em pessoas na empresa. As empresas que se destacam por investirem e desenvolverem talentos humanos, elas levam, no mínimo, 7 anos para serem superadas. No mínimo. Elas têm 7 anos de vantagem. Diferente dos preços, propaganda, enfim. Pessoas, como disse o pastor, a gente ama pessoas, a gente quer desenvolver pessoas. E é isso que vai fazer do teu negócio, o teu negócio prosperar mais ainda. Eu não sei, você viu aí na mesa que você tem papel, caneta. Então, eu convido vocês a usarem. Vivian, mas eu curto digitar. Então, eu vou dizer para vocês um dado recente. Nós estudamos muito como que vai ser aí dentro da psicologia, da federação. A gente faz simpósios, congressos, onde existem vários estudos recentes, trazendo aí uma preocupação com relação ao digital. É importante o digital. Mas para o nosso aprendizado, é muito importante a gente escrever. Quando a gente digita, a gente acessa 32 áreas específicas do cérebro. Quando a gente escreve, a gente acessa 142 áreas do nosso cérebro. Existe um registro de memória, existe uma impressão dentro de aprendizado muito maior quando se escreve. Porque nós imprimimos sensações, ativamos muitas outras áreas do nosso cérebro ao mover o lápis, a caneta. Então, eu convido vocês para que vocês tenham prints de tela dentro da mente, que vocês escrevam bastante o que está por vir. Tá bom? Pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta, o pastor trouxe aí que vai ser no final? Acho que vai ser no final, né? Tá ótimo. Gente, tem outra pesquisa que saiu na revista Exame também, falando que 68% das empresas não admitem que não têm gestores preparados para capacitar sua equipe, para desenvolver sua equipe. Contratam tecnicamente, através de um currículo e tal, mas o desenvolvimento de pessoas, existe um despreparo. Nessa pesquisa, 68%. Imagina só, se a gente está falando que o sucesso depende de preparar pessoas, cabe a cada um de nós aqui que a gente se empenhe mais. Eu sei que lidar com pessoas, às vezes, dá preguiça, às vezes é um pouco complexo, às vezes a gente tenta entender, mas não consegue entender. Sim, é verdade, é desafiador. Mas aqui eu vou tratar de dar um norte, é um início. Quando eu fazia a palestra, inclusive eu fui até lá e pedi para restar 2 últimos slides ali, porque eu tenho muito para entregar para vocês. Aqui vai ser um começo. Quem sabe num próximo encontro a gente possa falar de estratégias, de como o gestor pode liderar melhor. Mas hoje aqui a gente vai se deter ao comportamento. Você vai entender o seu comportamento e você vai entender o comportamento das pessoas que trabalham com você. Quem aqui tem entre 3 até 10 pessoas
trabalhando com você? Levanta a mão. Ok. Tem desafios, então, né? Algumas pessoas. Quem tem mais que 10? Uau. Ok. Muito bom. Então, vocês vão aprender muito aqui hoje. Gente, existem vários problemas comuns do gestor, né? Para chegar a essa vantagem competitiva em desenvolver pessoas. Às vezes, o gestor ele está sobrecarregado. A gente vai entender o porquê que o gestor se sobrecarrega. Quando a gente se descobre e entende como buscar mecanismos para isso, não só falando, delegue, mas entendendo, fazendo sentido para você. O que está acontecendo aqui no teu cérebro? Eu vou trazer isso para vocês. Isso compromete o desenvolvimento do seu time, porque isso às vezes faz com que ninguém se capacite, porque a pessoa, ela abraça tudo. Existe aquele líder também que é mais passivo, mais laissez-faire, que deixa as coisas como estão. E aí não resolve os problemas, não dá um feedback corretivo para aquele funcionário. E sim, é importante. Não é uma fase, embora a empresa tenha idades, né? Existe a idade da infância, a toque-toque, a adulta. Mas é importante a gente olhar para esse funcionário e saber que depende do gestor desenvolver esse funcionário. Então, existem vários desafios para o gestor. Bom, vamos em frente, então. Do que a gente vai falar hoje? Sobre perfis comportamentais. Ali eu trago uma frase do Carl Gustav Jung. Ele é um doutor suíço, um psiquiatra, e que deu início à psicologia, fundador da psicologia analítica. E ele traz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. A partir de agora, vocês vão participar de um desafio. Vocês vão ficar muito atentos a tudo que vai ser transmitido aqui hoje. E no final, eu vou soltar umas 5 a 7 palavras importantes dos slides. Ok? E quem for o primeiro a formar uma frase com essas 5 ou 7 palavras, vai ganhar uma análise comportamental. Tá bom? Então, vamos lá. E aí é coisa rápida, hein? Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, prestem bastante atenção a partir de agora. Gente, desde a antiguidade, eu vou trazer para vocês, quando que surgiu essa ideia aí de perfis comportamentais? Bom, já se sabe que da época das cavernas, dos primatas, o nosso comportamento era diferente porque era uma questão de sobrevivência. Lá atrás, nós tínhamos o cérebro de jacaré, uma questão de luta, de fuga, apenas aqui nessa região límbica, que era um cérebro totalmente para sobreviver. Os anos foram passando e muitos estudos a respeito do comportamento mostraram que que a nossa natureza humana ela se difere por ter um olhar crítico, analítico e de olhar a longo prazo. Foi aí que foi se desenvolvendo esse cérebro frontal. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que ao longo desses séculos essas teorias foram destrinchadas e como que foram trazidas para o ambiente corporativo. Tá bom? Então vamos lá. Aí, ok. Gente, aqui nós temos 500 anos antes de Cristo. Tudo começou lá na Grécia com os filósofos no Sinédrio, batendo papo, né? De lá que saiu a palavra ócio, né? Quando eles paravam de vender, de fazer negócio, aí eles iam para um momento ócio, onde eles ficavam filosofando, pensando, e é claro que eles queriam entender o que de fato compunha o comportamento humano, né? E aí começou aí com o Empédocles. O Empédocles, ele teve uma ideia, segundo ele, tudo o que existia no universo, o que existe no universo, é composto por 4 elementos: fogo, ar, água e terra. 4 elementos. E aí foi uma sacada dele. Aí por volta de 350, mais ou menos,
antes de Cristo, teve aí o Aristóteles. O Aristóteles, ele também retomou essa ideia do Empédocles, e aí ele acrescentou que um desses elementos, eles estavam sobrepostos um do outro. Então tinha terra, água, ar e fogo. E assim eles iam criando teses e teorias a respeito de tudo que havia no universo para explicar a matéria. Mas aí eles quiseram explicar a matéria humana. E eles logo entenderam que, uau, o humano, ele tem a interferência dos 4 elementos. E aí começou tudo. Lá atrás, lá com os gregos, né? E aí depois vem... Tem algum médico aqui, gente? Tem? Estou vendo um. O doutor Elton não me deixa mentir aqui, né, doutor? Que tivemos aí Opa, está voltando aqui, peraí. O Hipócrates, né? O Hipócrates, ele considerado aí o pai da medicina, né? Ele trouxe aí ele trouxe a questão dos temperamentos, gente. Ele não só falou a respeito do temperamento, mas ele também entendeu que o nosso corpo, a nossa matéria, ela tem a interferência de 4 líquidos, fluidos corpóreos, que é a bile amarela, o sangue, o fleuma e a bile negra. E aí, diante disso, ele correlacionou isso, olha só o Hipócrates, hein? Aos temperamentos. E foi aí que os temperamentos se tornaram a fundação da medicina grega e romana, a partir desses 4 temperamentos que ele intitulou de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Olha só como o tempo vai passando e eles vão querendo entender essa natureza humana e como esse comportamento ele ia sendo evoluído. E aí vieram os romanos, o doutor Galeno, um médico também, que associou aí a pessoa que tinha uma interferência maior do líquido da bile amarela era mais entusiástico. Aquele que tinha interferência mais do sangue, ele era alegre. Aquele que tinha interferência do fleuma, ele era mais calmo. E aquele que tinha interferência da bile negra, ele era mais nervoso. Segundo aí Galeno, trazia que era sombrio o temperamento. Bom, e por aí vai. Aí depois fizeram associações aos órgãos. Aí a gente vai aprofundar muito. Mas, dependendo de cada perfil comportamental, está atrelado a um certo órgão do corpo. É muito interessante todas essas pesquisas que corroboram desde lá até aqui. Bom, vamos em frente. E aí, o Carl Gustav Jung intitulou os traços de personalidade, ele acrescentou, ele enriqueceu ainda mais a teoria e trouxe aos 4 temperamentos os perfis de personalidade, que são aí o produtor, o intuitivo, o sensitivo e o analítico. 1900 depois de Cristo, veio o Dr. William. Ele foi quem trouxe aí a metodologia DISC. Quem conhece aqui a metodologia DISC? Algumas pessoas, ótimo. E o Dr. William, ele trouxe com a intenção de quê? De examinar o comportamento dos indivíduos num determinado ambiente. Então, ele passou do pressuposto que o indivíduo ele tem dois componentes previsíveis, um externo e outro interno. O externo é o que a gente reage aos estímulos, e o interno é aquele que diz a respeito do nosso potencial humano. E aí, dividindo esses 2 componentes, em cada um ele classificou 2 perfis comportamentais, que foi o dominante,
o influente, o de estabilidade, o de conformidade, que não tem nada a ver com conformismo. Conformidade no sentido de controle de qualidade, de fazer sempre melhoras contínuas. E aí, passado isso foi aí em 1900, aí nós chegamos ao ano, deixa eu ver aqui, 1960 depois de Cristo, com Ned Herman. Ned Herman, o que ele fez? Ele associou o cérebro aos comportamentos. Aí o que ele fez? Eles fizeram N experimentos, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, inclusive tem vários no YouTube, filmados inclusive, que mostram, eles colocaram, medindo o cérebro para ver, de acordo com cada comportamento, que áreas do cérebro são ativadas. E o Ned Herman fez esse enriquecimento enorme ao DISC. E aí, por último, veio o profiler, que é o que nós vamos nos deter, que são os perfis comportamentais. É o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Tudo numa, aí para vocês verem, aqui eu fiz para vocês entenderem um pouco do que nós falamos de forma abreviada, para vocês verem que está tudo, olha, eles não se conversaram, hein? A gente está falando de séculos, mas tudo veio numa linha de pensamento. Chegou até aqui. E agora a gente vai poder falar sobre esses comportamentos. Vamos lá? Bom, nada do que a gente faz, gente, é sem motivo. Toda vez que o seu cérebro tiver uma razão de fazer algo, seja de descansar, de falar, de interagir, de fazer, de corrigir, de resolver algum BO, você vai ativar uma área específica do seu cérebro. E aqui eu trouxe um cérebro para que fique de uma forma clara. Talvez vocês que são mais visuais possam fazer esse print, essa imagem fotográfica, vocês registrem dentro para que vocês sempre se lembrem, para que fique mais fácil a partir de agora os perfis. Bom, então vamos lá. Nós temos o lado emocional, que é o lado direito. Toca aí seu lado direito, toca. Ladinho direito, faz carinho nele. Tem te aborrecido? Esse lado direito nosso, ele é emocional. Extremamente extrovertido, exposto, aberto, corre risco, não tem medo de nada, se expõe. É um lado totalmente emotivo. A resposta, a velocidade de tomada de decisão e de ação é muito rápida, muito rápida. E nós temos o outro lado, que é o lado racional. Esse lado racional, ele é mais lento e não significa ruim, apenas lento. Ele é um lado que é cauteloso, ele não assume riscos, ele pensa, ele observa, ele enxerga detalhes. Eu costumo dizer que o cérebro direito, ele tropeça nas pequenas pedrinhas, porque ele tem uma visão tão generalista. Ele consegue enxergar o todo, mas ele não enxerga os detalhes. Já o lado esquerdo nosso, sim, ele enxerga os detalhes. Ele consegue ver coisas pequenas. Ele se atenta ao sequencial. Tudo que é ordem, organização, planejamento. Ele prepara tudo. Esse lado esquerdo, ele é introvertido, ele é fechado, ele é discreto. Ele não se abre tanto. E ele funciona em ambientes diferentes. Nós vamos ver daqui a pouco, cada um que se identificar. Se você já está se identificando, coloca aí ou um lado direito ou um lado esquerdo para você. Faz aí uma autoavaliação. Qual que você acha que você vai mais? Ninguém zera nenhum lado, tá, gente? Quando a gente faz a preferência do cérebro, nada zera. A gente tem, sim, um percentual, todas as áreas. E aí, esse lado esquerdo, ele é extremamente sequencial. Vai dar uma receita de bolo para ele fazer? Se faltou, sei lá, a baunilha, ele para a receita, ele vai comprar a baunilha. O lado direito, não. Ele fala, tem canela, vou pôr canela. Vai ficar bom do mesmo jeito. O bom é que o lado direito sabe improvisar.
Ele é muito bom em improvisar. Ele sabe lidar com situações de risco e ele se sai bem. A questão é que ele gasta muito mais energia. Por quê? Porque ali ele se expõe, ali às vezes ele se arrepende. Hoje de manhã eu estava com um cliente que era predominantemente direito. E ele me veio trazendo questões que ele estava arrependido do final de semana. É natural. O lado direito, ele tende a fazer coisas e depois se arrepender. Então, é natural quando você estiver no seu trabalho e algum funcionário falou, ai, desculpa, eu não vi, errei. Calma, gestores, calma. É porque provavelmente ele é predominantemente direito. E aquele que às vezes perde uma oportunidade porque ele está mais no cérebro esquerdo. Então, às vezes ele vai tender a esperar e de repente não pega aquela oportunidade, como o pastor falou, gente, vamos vender e tal, né? É isso, é soltar esse lado direito. Por isso, gente, que a gente vai aprender uma máxima aqui hoje. É importante a gente ver a nossa tendência comportamental e saber como a gente funciona de forma de tendência. De tendência. E a gente saber se adequar a cada situação. Porque às vezes tem uma situação que pede o oposto do que a gente é. Entende? Quando você vai contratar um funcionário, você pode contratar ele de acordo com o perfil. Então, você quer um funcionário para um ambiente mais dinâmico, em vendas, onde as coisas acontecem aceleradamente, rápido, não pode ficar quieto, é num quiosque de um shopping, é numa cozinha, é na rua. Então, cérebro direito, certo? Vai ter uma predominância. Mas e se eu contratei uma pessoa de cérebro esquerdo? Agora está lá, demora, eu peço uma coisa, não faz, não toma iniciativa, e agora? Calma, você pode desenvolver essa pessoa. Se ela quiser, ela pode desenvolver mais habilidades. E essa é a boa notícia, né? E agora, para complicar um pouquinho, nós vamos fazer outra divisão. Hemisfério posterior, lado límbico nosso, e o hemisfério frontal, anterior. Um é focado em pessoas e o outro é focado em resultados. Então, é aquela pessoa que não importa nada, ninguém. O que importa é o resultado. É uma pessoa que sabe demitir facilmente. Está tudo certo. Porque ela está prezando o negócio, está passando por um momento que vai fazer um downsizing na empresa, ela vai fazer tranquilamente. Chame uma pessoa de cérebro, porque ela vai saber fazer tranquilamente. Agora, quando o gestor ele é mais de humanas, ele fica ali com uma dificuldade, às vezes de dar um feedback corretivo, às vezes de desenvolver aquela pessoa. Então, é muito importante nós sabermos como nós estamos primeiro, porque senão a gente não vai saber lidar com nenhuma outra pessoa. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Então, é importante vocês se autoavaliarem. E aqui eu vou trazer para vocês cada um. Então, olha só. Esse lado direito e frontal é o executor. Então, pensa só, ele é todas aquelas questões direita e frontal. Tá? A intenção dele é cumprir a tarefa. Então, toda vez que você quiser acabativa, que você passou, sei lá, passou na sua sala, você viu o computador aberto, você volta, você vai lá e fecha. Você não vai embora, eu quero acabar. Eu tenho uma tendência a concluir as coisas. Eu quero finalizar logo, eu tenho pressa. O executor, ele é altamente competitivo, ele é bom de negociação. Ele tem muitas coisas boas que eu vou colocar aqui para vocês verem. E a intenção dele é essa. E é importante a gente saber a intenção de cada um para a gente poder corresponder em ambiente de equipe. Porque às vezes você fala, nossa, fulano chato, poxa vida, está me apressando. Mas ei, será que ele é um executor? Se ele é um executor, ele tem pressa, é para ontem. Mas temos também a questão que quando é muito executor, ele não dá satisfação para a equipe.
E aí, o que acontece? A equipe não sabe por que ele está correndo tanto. Cada um tem um PDI. Quem sabe a gente pode deixar uma segunda parte. Mas para cada um tem um PDI. Para você poder se desenvolver. Poder tratar o seu perfil. Porque guardem uma máxima aqui hoje. Todo excesso, quem me conhece sabe dessa frase. Todo excesso é veneno. Todo excesso é veneno. Esses dias eu ouvi um cliente falar, melhor pecar por excesso do que por falta. Eu disse, cuidado, porque todo excesso é veneno. Na saúde mental, todo excesso é veneno. Se a gente exagerar muito o nosso executor, a gente perde as outras áreas, se redistribui, e aí as outras ficam em falta, ficam estéreis, sem sinapses, sem neurotransmissores ali fazendo atividades e registros. E aí o que acontece? Nós não desenvolvemos as outras competências. Então, por isso que é tão importante a gente ter a nossa normalidade. O que acontece aqui? A gente tem 2 indicadores importantes. Incitabilidade e pique. Pique é a energia para o trabalho, tá? É o quanto de energia você tem para o trabalho. E a incitabilidade é como reagir a estímulos externos. É aquela pessoa que ela se entusiasma, você fala para ela, vamos fazer tal coisa, temos um projeto tal, e a pessoa, vamos, já estou fazendo. Você já falou, ela já está fazendo. Não é necessário você lembrar ela, nada, porque ela já está engajada. Executores têm, esses 2 indicadores têm muito. Vamos para o próximo. Comunicador, que eu diria, ele é de relacionamentos, né? O comunicador, essa palavra, né, parece que é o de falar. Ele é realmente, ele se expõe bastante, ele fala bastante, mas ele é bom de relacionamento. Ele faz amizade até num ambiente hostil. Ele consegue, assim, se conectar com muitas pessoas. E a intenção dele é exatamente ser reconhecido, né? Então, ele quer aí um ambiente amistoso, ele quer elogio, ele quer relacionamento, ele quer tomar o cafezinho, ele quer dar risada, ele quer contar como foi o final de semana no trabalho, bater um papo, fazer uma descompressão. E, incrivelmente, ele consegue resultados através de relacionamentos. Fala, gente, como que essa pessoa ela conseguiu? Parece que não fez nada. Fez, ela se relacionou. O executor não, o executor ele já é mais agressivo. Ele foca mais no resultado. O comunicador, ele conecta. Por isso que ele é uma pessoa que tem muita incitabilidade, só que ele costuma ser isqueirinho. Apaga rapidinho. É muito importante, quando a gente descobre que a gente tem um comunicador no time, acompanhar, encorajar, incentivar. Porque senão, qualquer coisa, ele tende a cair o pique dele de trabalho. Bom, vamos lá. No próximo aqui, o planejador. Olha o planejador, gente. A intenção é sentir-se parte. Pensa numa pessoa calma. É o planejador. Harmonioso, amistoso, tranquilo, good vibes. Vou trazer uma curiosidade para vocês. Lembram dos elementos que eu falei lá no comecinho? Do Empédocles? Lembram? Então, o executor é o elemento fogo. Não é à toa que todos os executores, eles confessam para mim, Vivi, eu adoro tomar um banho. Por quê? Porque é o oposto do planejador, que é o elemento água, que é a parte que mais lhe falta. É quando ele relaxa. E tem muito a ver essa questão dos elementos, quando a gente pega essa linha histórica e usa a favor, em benefício dos perfis. O comunicador é ar. Pensa o ar, né? O ar que contagia. O comunicador, onde ele chega, ele contagia você. Né? Ele se intromete, né? O ar, se você abrir uma flechinha, entrou.
Ele é entrão. Né? O planejador já não. Por mais que ele é de humanas, cérebro posterior, mas ele é esquerdo. Então, ele é mais na dele. Ele só vai abrir a boca se você pedir. Ele é o bom conselheiro. Aqui dizem que está o ponto de Deus no cérebro, na área do planejador. Existe uma sabedoria, existe uma tolerância, existe uma resignação, uma paciência. Mas lembrando, todo excesso é veneno. Vamos em frente. E por último, o analista, que é o elemento terra. O analista. Intenção, fazer a coisa certa. Com relação aos piques, a gente falou aqui do planejador, ele tem os dois indicadores, tanto a incitabilidade. Você conta uma coisa nova para ele, ele te olha, aí você fala, gente, cara de paisagem, reage, pessoa. Né? Reage, você gostou ou não gostou da ideia? Fala. Né? Você conta um problema, a pessoa está zen. Fala, reage. Por quê? Porque ele não se incita. Né? Ele fica na dele. Depois ele vê se vale a pena, se ele vai falar, se ele vai fazer. Ele toma o seu devido tempo. Né? E ambos é importante monitorá-los. O gestor é importante monitorá-los. O analista, subindo, ele aumenta o pique de trabalho. Então, tanto o analista quanto o executor, os dois são, mão para toda a obra, hands-on. Aqui temos um ponto de atenção, que eu costumo dizer no coaching, na consultoria, quando a gente fala com esses dois perfis. Inclusive, até mesmo, está muito comum agora, gente, a questão do burnout. Né? A gente tem tido vários casos de burnout de clientes. Porque o que está acontecendo? Tanto o analista quanto o executor, não dá para perceber que eles estão cansados. Eles têm um pique. Não dá para perceber. Eles podem estar sobrecarregados, mas eles estão ok. Porque eles estão sempre ups. Né? E aí vem o cuidado. Você, gestor, se você percebe que tem, não sobrecarregue. Porque pode sim ter um burnout, onde o fusível queima. E aí é onde começa uma série de sintomas, queixas, e a gente já sabe que isso afasta do trabalho, isso já é considerado aí um motivo para a pessoa se afastar do trabalho. E além do mais, vem uma depressão, porque o burnout, ele é acometido pela depressão do trabalho. A pessoa começa a sofrer no trabalho. Né? Então, um ponto de atenção aqui para nós. Bom, e aí temos esse analista, que é uma parte frontal esquerda, né? Gosta de ordem, gosta de fazer tudo quietinho, no segredo. Né? Uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa quieta, não gosta de muitos relacionamentos, mas no excesso é veneno. Essa pessoa pode não ter relacionamentos. E aí a gente vai ver os divergentes. Vamos ver lá? Quem que é divergente do executor e vice-versa? O planejador. Quem que é divergente do analista e vice-versa? O comunicador. Então, um analista alto demais, geralmente ele tende a ter baixo comunicador. Vamos, não, vão vocês, vou ficar em casa. Esse é um analista, mais reservado, mais de casa. Né? Ele observa tudo, mas ninguém sabe o que se passa com ele. Ele não divide, ele não se abre. O comunicador não. O comunicador, ele fala dele, ele é expansivo, ele conta a história, é um livro aberto. Né? Mas o excesso também pode trazer alguns prejuízos. E aí vocês vão entendendo, poxa vida, então, entendendo disso, agora eu sei, será que essa pessoa está no lugar certo? Porque se você sabe a descrição do cargo, se sua empresa tem, e se não tem, por favor, faça uma descrição de cargo. Quais atribuições dessa pessoa, o que ela faz? Porque se não se encaixa, nós vamos ter aí uma incompatibilidade e logo uma insatisfação. E logo, resultados não vão vir. Por isso que a contratação é tão importante. Sejam lentos para contratar e sejam rápidos para demitir. Esse é um conselho que
que a gente dá em recursos humanos. Bom, normalidade, um pouquinho de cada um, certo? Porque se for excesso demais, vai atrapalhar. Ah, então agora eu estou entendendo, você pode estar pensando aí. Quando eu não vou com a cara do fulano, é porque ele está em excesso? É. Porque toda vez que a gente está em excesso, tende a sobressair os defeitos. Executor é rápido. Excesso demais, trator. Grosso, estúpido. Comunicador. Comunicador é amistoso, é alegre, faz amizade, é amoroso, mas demais pode ser fofoqueiro. Pode ser uma pessoa que não consegue segurar segredos. Pode ser uma pessoa que se distrai muito, promete e não cumpre. Percebe que quando a gente está em excesso, o defeito pode se converter a virtude pode se converter em defeito. Por isso, quando a gente vê alguém que está tendo defeitos comportamentais, saiba que essa pessoa está no excesso. E aí vem as estratégias. Porque se essa pessoa está no excesso, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ela a diminuir. Como? Alguém se arrisca? Como? Como que eu ajudo a pessoa a diminuir o perfil dela se está demais, está exagerado? Oi? Alguém falou aí? Não entendi. Feedback, ótimo. Você vai mostrar para ela. E se essa pessoa não se enxerga? E se essa pessoa, às vezes, ela falar, não concordo, eu não sou assim não. Ou ela se sentir. Por isso que é tão importante a gente entender de perfis. Como dar um feedback. Porque, às vezes, quando vai apontar defeitos em nós, sim ou não, que é complicado a gente receber, né? Ninguém gosta, né? Vamos ser bem honestos. Às vezes ela não está no time ainda, né? Por isso que depois, se vocês me permitirem, numa outra oportunidade, a gente pode falar na sequência disso, de como lidar com essas pessoas, entendeu? Até onde ir? Ó, boa pergunta. Quando você dá um feedback pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, quando eu paro? Qual é o meu limite? Até onde eu vou? Tá? A gente vai entender que o feedback, ele tem toda uma técnica para dar. Né? O peixe morre por onde, gente? Pela boca. Então, guardem isso. Quando você for dar um feedback, é importante que o outro fale o que ele entendeu. Nunca saia de uma conversa sem antes o outro admitir tudo o que está fazendo. Porque quando ele se ouve, aí ele está, de fato, mordendo a isca, digamos. Aí, de fato, ele está fazendo sentido para ele. Por isso a gente tem técnica de recapitulação e feedback, para que seja uma comunicação bem assertiva. Fazer perguntas é muito importante, tá? Mas isso é para um outro momento. Vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês a mesma, não mudou nada, só tirei o cérebro, tá? Mas aqui para vocês entenderem. Ali, na parte vermelha, quem que está? É o executor. A liderança dele é através do quê, gente? Através de? Quem falou? Comando, isso mesmo. Comando e prazos. Olha só, aqui eu coloquei para vocês os ambientes, está de fora. Vamos ver? Está ali. Ele está num ambiente funcional e num ambiente dinâmico. Você quer alguém, é ambiente funcional, é para dar certo. Vai ou não vai. Sabe aquela situação que agora é tudo ou nada? Aquela situação onde é uma negociação, é uma reunião,
É importante funcionar numa produção, não pode sair nada errado, agora é agora. Um ambiente funcional e um ambiente dinâmico, quem você chama? Um executor. Porque ele tem pulso, ele tem garra, ele consegue liderar e consegue cumprir os prazos, né? Então, são líderes muito mais dominantes, muito mais ousados, firmes, flexíveis, acelerados, energéticos. Depois a gente vai ter embaixo, que é o planejador, uma liderança por conexão e diálogo. Aonde que funciona, comunicador. Aonde que funciona o comunicador? Em que ambiente? Dinâmico também, mas num ambiente interativo. Aqui, a gente poderia, eu tenho esse mesmo mapa de vocação, também fica por uma próxima, mas para vocês falar de um pouquinho de profissão. Aqui está o pessoal de publicidade, de marketing, de eventos. Para você contratar alguém para isso, é importante ser comunicador predominante. Porque essa pessoa ela gosta de interação. Se você colocar ela sem interagir com o ser humano, meu Deus, ela morre. Ela não dá conta. Ela se desmotiva. Porque é isso que mantém ela dinâmica e produtiva. Tá? Tomada de decisão é emocional e intuitiva. Depois a gente vai para o planejador, liderança por consenso e orientações. Essa pessoa, ela é conselheira, ela orienta, né? Ela não força a barra. E aí a gente faz um versus aqui, vai abrindo, né? Aqui eu quero trazer um monte de coisa, mas não posso, vou me restringir aqui. Mas só para considerar. Aqui, a gente faz aqui uma liderança situacional. Quando que é importante, Vivi, eu estou com um problema nesse time aqui, eu quero pegar aqui um líder aqui. Tá, vamos entender. O que você quer? O que essa equipe aqui, ela precisa nesse momento? Essa equipe, ela está madura? Essa equipe é de executores, corresponde, tem organização, essa equipe está funcionando, está entregando resultado? Sim. Então, você vai colocar um planejador como líder. Por quê? Porque ele é mais liberal. Se a equipe está mais madura, eu vou ter um líder mais tranquilo, que continua tendo relacionamentos, porque ele é de humanas, mas ele não vai colocar a mão dele para fazer. Ele vai deixar a equipe fazer. Agora, se é uma equipe, se é uma pessoa que está começando o trabalho, não sabe, você vai colocar que líder? Não pode ser um planejador, porque se ele virar as costas, a pessoa comete um erro de trabalho, uma falha. Aí é importante um executor, que vai fazer e vai mostrar como faz. Ou um comunicador, que vai fazer junto, que vai interagir, que vai ensinar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, captando? Então, é muito importante a gente saber, isso aqui é para várias situações. Você se conhece, você sabe que liderança atuar e como fazer com aquela pessoa de acordo com o perfil que ela é. Tá? O analista, elemento terra, raízes. Ele tem, né, ele é elemento terra, né, mãe, ele é conservador. Ele quer estipular regras, criar metodologias, né? Ele cria métodos, porque deu certo, criei um método. Porque ele quer que aquilo seja seguido. Só que se ele for analista demais, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Aí nunca vai poder mudar, ele vai ser rígido. Terra demais fica como? Vira pedra. Aí vem um planejador para pôr um pouquinho de água nessa terra, né? Aí dá uma flexibilidade. Muito planejador, muito água, contorna tudo. Não resolve o problema, tudo contorna. Vocês percebem que tudo demais é veneno. E aí é uma liderança maravilhosa do analista, que é uma liderança totalmente voltada para controle e especificação. Aqui, para qual ambiente? Ambiente reservado e estável. Então, aqui, detetive, polícia entre o analista e o executor, parte de pesquisa, forense, tá? Bom, tem várias profissões aí.
outra oportunidade eu passo o mapa para vocês. Vamos lá, gente. Agora eu trouxe aqui para vocês, ó, tudo para vocês fazerem. Opa. Funcionando. Será que... Aí? Foi? Aí, foi. Comunicador. Gente, olha quem que é o comunicador. Entusiasta, amigável, mexe as mãos, conta histórias, adora conversar. Planejador, bom ouvinte, relaxado, gentil, resiste às mudanças, não é agressivo e ele é leve. Executor, tenta assumir as rédeas, interrompe, é agressivo, incansável, impaciente, tem passos firmes. Analista. Opa. Acho que pode ser a pilha. Você me ajuda aqui com o passador? Aí, beleza. Vai tomar notas. Ele é preciso, cuidado ao se expressar, ao expressar os sentimentos. Ele quer mais informações e detalhes. Ele é o fiscal. Eu costumo dizer que ele é o auditor. Quer auditar sua empresa, chama um analista, porque não passa nada desapercebido. Ele sabe corrigir tudo. Mas, em excesso, fica chato, né? Então, importante também ter um pouquinho do comunicador. Comunicador, se você erra, faz uma coisa errada, ele fala, ai, amigo, tá tudo bem, vamos lá tomar um café, tá tudo certo, esquece isso aí, depois eu... E às vezes ele até te ajuda a esconder. Por quê? Porque ele é tão amigo, né? O comunicador é tão amigo que ele, tá tudo certo, a amizade vem primeiro. Depois ele te ajuda, ele dá risada, se errou. O analista não, errou, nossa, ele faz uma cara feia. Né? Então a gente vai percebendo os divergentes. Vivian, com quem que eu me dou melhor? Vamos ver agora. Já deu para vocês identificarem se você é analista, mais comunicador, mais executor ou mais planejador? Já deu? Quem deu? Já levanta a mão assim, que já está se percebendo. Legal. Então, com quem você vai se dar bem? Com as pessoas do lado. As vizinhas. Então, vamos lá. O analista, ele vai se dar bem? Você pode voltar, por favor? O analista, ele vai se dar bem com quem? Com o executor e o planejador. Com quem que ele vai ficar um pouco assim atravessado? Com o comunicador. O executor, ele vai se dar bem com quem? Com o analista e com o comunicador. Com quem que ele vai ficar atravessado? Com o planejador. Geralmente, de quem eles falam mal, às vezes quando a gente não passou um instrumento ainda, mas só conversando, se a pessoa está malhando alguém, está falando, está reclamando, aí você fala, está reclamando de um perfil tal, então provavelmente ela é o oposto, é o divergente. Essa pessoa, se ela é comunicadora, se dá bem com executor e planejador. Vamos lá, gente, me ajudem. E com quem que ela não se dá bem? Com a analista. E o planejador, se dá bem com quem? Boa, e com quem que ele não se dá bem? Eita, se tem um planejador analista espana. Não dá conta. Então aí, executor, vem cá, vamos aprender a lidar com o planejador. Agora eu vou ensinar para vocês como lidar, minha gente. Vocês vão aprender. Vamos lá, pode passar. Acho que foi. Eu que estou passando ou você? Você? Tá, vai, pode. Aí, beleza, fica tudo. Agora, quais ações você deve ter com cada um? Agora você está do lado de fora, não é você, tá? Agora você está diante de um executor. Dê autonomia para que ele alcance os resultados. Executor detesta que você prenda ele. Ele não gosta que você fica, o que você está fazendo?
onde você vai? Ele não gosta da satisfação. Mas aí que está. É importante ensinar para esse executor, se ele for gestor, dê satisfação do que você está fazendo. É aquela empresa que ninguém sabe o que está acontecendo na empresa. Eu estou fazendo porque mandaram, mas por que você está fazendo? Não sei. É porque falaram para eu fazer. Então, é importante dizer, olha, nós estamos tomando essa decisão por conta disso, disso, disso. Dar satisfação, né? Então, como lidar com o executor? Foco nos negócios, trabalhe de forma objetiva e firme, evidencie seus resultados e cases de sucesso. Pronto. Executor é competitivo, ele adora medalhas. Entendeu? Então, dá prêmio, dá medalha, fala do case. Gente, eu quero evidenciar aqui e tal. Nossa, ele adora, é gás. Você enche o tanque dele e no outro dia ele está de novo. Né? Gente, mas cuidado. Executor é um candidato a workaholic, ok? Portanto, é importante, quem se considera aí executor, quem está se auto-percebendo executor, vamos desacelerar um pouquinho? Vamos. Chame alguém, peça ajuda, ensine. Uma das dificuldades do executor é ensinar, quando ele não tem um comunicador. Não tem paciência. Ele fala, não, mas como é que não faz? Porque o executor, ele aprendeu nas coxas. Ele sabe, ele se virou. Então, ele tem dificuldade de ensinar, porque ele não teve um professor. Então, a gente dá o que a gente tem, certo? Sim ou não? É por aí. Comunicador. Dê liberdade, mas crie formas de acompanhamento. Aquilo que eu falei, monitora, dá liberdade, mas monitora, relacionamento com o comunicador. Pontue tudo o que foi pedido, o que ele se propôs a fazer. Isso é muito importante. Porque ele fala e depois ele não lembra. Eu falei? Quando que eu falei? Aí ele esquece. Então, pontuar, ter uma formalidade com o comunicador. Valorize as suas ideias e iniciativas. Ele gosta de ser reconhecido. O planejador, observe se seu ritmo está adequado à demanda. Como eu disse, ele espana se colocar muita pressa. O planejador não é executor. Gente, lembra de uma coisa, quando a gente vai lidar com pessoas, infelizmente o nosso ego nos traiciona. Porque a gente só gosta, tem tendência a só gostar de quem é parecido com a gente. Tamanho é o nosso ego. Né? Então, se você está falando com alguém, né, no teu trabalho, e você está com dificuldade de lidar com essa pessoa, lembra, ela não é como você. Ela não é como você. Então, vamos não tratar como você funcionaria. É como ela vai funcionar, não é como você. Vive, mas como que eu faço um planejador virar executor? Calma, isso é para um outro momento. Mas temos estratégias, e às vezes até instantâneas. Muito bacana. Mas tudo isso é gestão de pessoas, tá bom? Ok? E o analista? Seja pontual. Atrasa com o analista para você ver. Já era. Fica brabo. Gosta de pontualidade. Negociação no nível racional. Dê instruções com riqueza de detalhes. Cumpra o que foi prometido. E agora, para a gente finalizar, o que nunca, never, façam com cada um desses perfis. Executor. Ser detalhista e pouco objetivo. Ixi, aí, pensa, fica até vermelho. Dar-lhe muitas regras. Ele não gosta de regras, ele gosta de liberdade. Ele vai te entregar o resultado, do jeito dele. Mas se você começar a enquadrar ele muito, olha, isso aqui é para você fazer assim, depois para o fulano, depois para você... Nossa, ele perde a energia. Tá? Criar um ambiente de rotina e lento. Não curte. É dinâmico e funcional. Esconder motivos dele. Ele gosta que você seja franco. Então, quando você estiver na frente de um executor, não fica assim, nossa, que vergonha falar o que eu penso. Fala, porque o executor, ele adora gente franca. Ele adora. Então, tudo bem, fala o que quiser com ele, que ele
Ele ouve. Querer controlar ele, não curte. Ele não curte. Né? Esse controle, ficar, onde você foi, com quem que você falou, e como que você fez, e quando que você... Ele não gosta. Né? Comunicador aí, estendeu uma discussão, porque ele vai ficando, ele é muito sinestésico, ele vai ficando cada vez mais, aí ele vai ficando muito emotivo, né? Não dá. Ser apenas racional, sério, formal. É informalidade. Quer conversar com o comunicador? Não fala assim, ó, fecha a porta, entra aqui, vamos sentar. Não. Vamos sair para dar uma volta? Vamos conversar por aí? Ele sai, vai no pátio lá da empresa, desce, vai tomar um café. Aí ele, é melhor para ele. Não reconhecer seu esforço. Ser fechado e não ouvir ele, porque ele tem necessidade de ser ouvido. Ele quer relacionamento, ele quer dividir. Tá? Agora imagina um analista com o executor, com um comunicador, né? Vocês percebem que aí vai dando, né, essas divergências, e por isso que a gente entende quando a gente tem algum problema dentro do trabalho, do ambiente. É saber adequar. E por último aqui, o planejador. Nunca faça mudanças bruscas e seguidas. Ele não é de ambiente dinâmico, ele gosta de estabilidade, de segurança. Tudo que muda para ele, nossa, ele passa por um estresse. De verdade. E ele é extremamente sensível, planejador. Tá? Por mais que ele se adapte a mudanças, mas ele tem dificuldade, ele prefere a estabilidade. Ele gosta de permanecer. Os mais leais dentro da minha empresa são o planejador e o analista. Eles são de permanência. O executor e o comunicador, eles são mais de novidades. Por isso que rotina para eles não é legal. Quer manter seu colaborador, executor e comunicador na sua empresa? Dê novidades. Porque se cair na rotina e na lentidão, já era, ele vai querer sair. Ok? Inseri-lo em um ambiente muito hostil. Ele não gosta porque ele é o pacificador, ele é o harmonioso. Aonde há um planejador, a paz, a tranquilidade, paira uma serenidade. Analista, não oferecer segurança e apoio. Ele quer as raízes, lembra que ele é o elemento terra. Criar um ambiente de risco e de incertezas, desconfiar dele, ser genérico ou pouco detalhista. Então, nunca façam isso com o analista. Ok? E aqui, por último, uma curiosidade para a gente fechar. Pode passar? São os medos. Vivem medos? Sim, o medo, ele é a nossa emoção primária. Sabiam? O medo é a nossa emoção primária. E aí? Quais medos, né? Olha o comunicador, que medos que ele tem. Por isso que ele gosta tanto de ficar junto. Ele vai fazer uma coisa, vou ali tomar um café, vamos junto? Vou lá buscar uma peça lá, estou voltando, mas vamos comigo? Quem vai comigo? Ele não gosta de ficar sozinho. Ele teme a solidão. A gente tem muitos comunicadores, quando passam por um cenário de vida onde se veem sozinhos, nossa, gente, é cruel demais. Aí não adianta falar, ai, que mimizento, que frescura, está sofrendo. Não, é verdade, é real. Comunicador, quando ele fica sozinho, ele fica muito triste mesmo, tá? Medo de ser rejeitado, medo de perder a qualidade de vida, deixando de fazer o que lhe dá prazer. Lembra quando eu falei que é um hemisfério de baixo? Que é o quê? Né? Que é voltado para humanas, para diversão, para lazer. Então, tira isso dele. Nossa, ele morre de medo de perder a qualidade de vida. Por isso que o comunicador, ele não gosta de ficar até tarde trabalhando, ele não gosta de pegar uma escala num feriado, em alguma coisa. Por quê? Porque ele preza pela qualidade de vida. Ele quer trabalho, mas ele também quer qualidade de vida. Vivem aí, quem que gosta? Os que gostam, os que vão dizer sim, é o executor e o analista. Eles são mais autossacrificiais, eles toleram muito mais a dor. Quando você vê alguém batendo o que seja, o cotovelo, aí a pessoa, ai.
pode saber que ou é um planejador ou é um comunicador sensível. O analista e o executor, eles são bem tolerantes. Eles toleram bastante. Podem estar passando por o que for. Eles estão... Você não sabe, inclusive, o que ele está passando, porque não deixa transparecer jamais. Vamos lá. Onde que eu estava, gente? Planejador, medo da mudança, medo da opinião dos outros, medo de se machucar nos relacionamentos, medo de perder o controle. Lembra que o planejador é da paz? Ele é da paz. Mas olha só, eu vou explicar para vocês um efeito que a gente fala, né? Que é um efeito que, inclusive, se for demais, é tão sério, gente, saúde mental, que se for demais, a gente cruza uma linha e gera-se um transtorno de personalidade, que é o borderline, um transtorno severo. Lembram lá do cérebro? Vocês lembram? Então, vamos lá. Se um planejador ele fica too much, muito paciente, muito tolerante, muito, tudo segurança, muito, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele explode, ele vai lá para o executor. Do nada você vê aquela repentina mudança brusca de comportamento. Você fala, caramba, essa pessoa mudou o comportamento. Por quê? Porque ela teve esse cruzamento da linha e ela transtornou a personalidade dela. Olha como é sério a gente nunca se exceder muito no nosso perfil, tá? Aí o executor, ele tem medo de perder posição, medo de fracassar, medo de reconhecer que errou, medo de perder a autonomia. Vive, mas ele não é o cara da confiança, do pulso firme, que fecha negócios? Sim, o medo motiva. Esses dias eu estava na praça ali da Aquário, estava parada com o carro, semáforo fechado, e eu vi um jovem correndo com a mochila, correndo, cruzou a rua, correu. Gente, será que está sendo assaltado? Né? Me chamou a atenção. Aí abriu o semáforo, eu avancei, e o cara correndo. Lá na frente, perto da Cassiano Ricardo, ele sobe dentro do ônibus, que estava parado lá. Né? Ele estava seguindo o ônibus, eu nem me atentei ao ônibus, mas quando eu vi, ele entrou. Ele estava com medo de perder, por isso ele acelerou. Todo o nosso perfil é motivado pelo medo. Tá? Analista, medo de não ter avaliado todas as possibilidades, medo de confrontos, medo do ridículo, medo de não fazer com perfeição. Analista, se existe um aqui, você não é perfeito. Não queira ser. Você é perfectível. Você está em construção, assim como todos nós. Então, não se cobre tanto, não se exija tanto, não chegue nesse nível hard de exigência com você, tá bom? E para fechar aqui, eu vou deixar uma frase que eu gosto muito de falar para vocês. Pode colocar? Lembre-se sempre, vista sua máscara de oxigênio primeiro, antes de querer ajudar a sua equipe. Não tem como você lidar com diferentes perfis se você não saber lidar com o seu perfil.